Romanos, capítulo 1 e o versículo 8. Romanos, capítulo 1, o verso 8 até o 15. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça uma boa ocasião para ir ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isso é para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. E eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim quanto a mim, estou pronto para também anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Eu creio que o título do sermão hoje poderia ser: como nós cristãos cometemos apropriação indébita. Sabe o que é isso? Às vezes, de manhã, às vezes quando você liga o rádio, aí eu gosto muito de escutar no Noroeste, né? O Brizola, a apropriação indébita, ou nos termos jurídicos, né? Geralmente aparece a acusação de apropriação indébita. John Stott, quando ele expõe o seu comentário aos Romanos, ele nos explica que nós somos devedores em dois aspectos. Por exemplo, eu me torno devedor quando alguém me empresta R$1.000, e eu tenho que pagar de volta. Se eu empresto R$1.000, eu sou devedor de quem eu emprestei. Mas agora, se essa pessoa diz assim: olha, não devolve para mim, mas devolve a um missionário ou devolve a um pastor, eu não devo mais ao primeiro, aquele que me emprestou, mas sim ao último. Eu sou apenas um mensageiro, eu sou obrigado a entregar o dinheiro. Se não estiver fazendo isso, eu estarei fazendo apropriação indébita. Isso é apenas um pequeno exemplo. É por isso que Paulo ele não escreve que ele é devedor aos romanos. Paulo ele escreve aqui, ele diz assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, a sábios e a ignorantes. O que Paulo está dizendo? Que ele é devedor a todos. Paulo ele não tinha recebido dinheiro da parte de Deus. Paulo ele não havia recebido dólar ou um dinheiro daquela época, né, da parte de Deus. Mas ele havia recebido ouro, joias, diamantes. Quer dizer, ele recebeu aquilo que havia de mais valor, que eram os tesouros do evangelho. E ele mesmo diz que ele era devedor. Ele precisava repassar este tesouro. Ele precisava, Deus lhe confiou a mensagem da salvação. Então, ele entendia que ele era um devedor à humanidade. Se ele não compartilhasse o evangelho, seria um crime de peculato, desvio, na verdade. Igreja, nós somos uma pequena plantação. Quando nós sentamos as primeiras orações, os primeiros momentos, quando a única coisa que nós falamos, nós precisamos pregar o evangelho com sinceridade, com fidelidade. Ponto. Esse é o nosso propósito. Agora, se nós permanecemos em silêncio, nós estamos desviando fundos. Se nós calamos o evangelho, assim como grande parte das igrejas prega outra coisa, assim como Paulo fala, um outro evangelho, estamos desviando fundos.
nós não damos aos outros aquilo que lhes pertence. Paulo via os não salvos como seus credores. Ele se considerava devedor deles, de todos, também a nós. Deus falou com Ezequiel. Ezequiel 3,18. 3,18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca de seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Entenda uma coisa. Nós não estamos perdidos porque nós falhamos em comunicar esse evangelho aos outros. Nós não vamos ser condenados ao inferno se nós não comunicarmos esse evangelho aos outros. Nós vivemos da graça e do perdão de Deus. Mas não construímos sobre o fundamento da qual Paulo nos fala. Fazendo obras que equivalem a ouro, prata e pedras preciosas, como Paulo, por exemplo, escreve aos Coríntios. Quando nós deixamos de anunciar esse evangelho, de pregar o evangelho, nós estamos apenas recolhendo madeira, feno e palha. Tudo isso será um dia jogado e provado no fogo e permanecerá nada. Mas uma coisa eu posso dizer, irmãos, nós podemos nos alegrar. Nós acabamos de, antes do culto, nós conversamos entre a liderança, pastor. Nós não precisamos cumprir essa missão sozinhos. Nós podemos cumprir essa missão com o auxílio, com a direção do nosso amado Espírito Santo. Esse Espírito que atua em nós. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo. Ele entra em nós e Ele nos faz professar este nome, o nome de Jesus. E aí nós podemos afirmar que nem Paulo, que nem Pedro, né, lá em Atos 4:20, porque nós não podemos, porque é impossível não falarmos daquilo que vimos e ouvimos. Quando o Espírito Santo ele faz a obra em nós, é impossível nós nos calarmos diante daquilo que nós vivemos, daquilo que Ele nos fez viver. É através do próprio Deus que nós podemos pagar essa nossa dívida. Nós somos advertidos nessa noite, mas ao mesmo tempo nós somos fortalecidos. Qual é então esse grande compromisso? No mundo existe aproximadamente 8 bilhões, 8 ponto alguma coisa de bilhões de pessoas. Pelo menos 2 bilhões de pessoas nunca ouviram falar sobre o Evangelho. 4 bilhões de pessoas, sim, ouviram falar o nome de Jesus Cristo, mas não sabem quem de fato Jesus Cristo é. Dizem que existem 7 mil idiomas no mundo. Apenas 700 desses 7 mil idiomas, 10%, têm a Bíblia completa. 1.500 idiomas têm apenas o Novo Testamento. Nós cristãos, nós somos devedores e nós temos uma obrigação. Há inúmeras pessoas em todo o nosso país, nosso Brasil amado, 200 e poucos milhões de pessoas. Nossa cidade, Santa Rosa. Se nós escondermos essa verdade deles, nós estamos desviando o dom que Deus nos deu, que Deus nos confiou. Porque também nós reconhecemos devedores de todas essas pessoas. Por isso, existe a Igreja Arca. Por isso existe a Agência Boas Novas para o Brasil. Por isso existe a Agência Missão Arca da Alemanha, de Hamburgo. E é por isso que nós continuamos a manter a obra missionária que se espalha pelo mundo inteiro. Nós somos uma pequena partícula daquilo que está sendo feito no mundo inteiro.
A nossa função é pregar o evangelho pela mídia, seja qualquer for, nas ruas, seja como for. Nós estivemos agora na Alemanha, eu e o Jefferson, no início do ano, e aí o pastor Chris, o pastor Frank, nós compartilharam algumas coisas. Como está sendo feito o trabalho de evangelismo pela missão. E eles, por exemplo, eles têm transmissões de rádio, né? Para outros países, eles têm transmissões via televisão, via satélite, para toda a Europa, para toda a Ásia. E é um milagre diante dos nossos olhos. Eles dizem que nós ainda podemos transmitir uma pregação autêntica. Por exemplo, para São Petersburgo, para toda a Rússia, por toda a Europa, para a Sibéria, para Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, até mesmo Israel, tudo na língua russa, por exemplo. E eles contaram assim com muita alegria, nos últimos 6 meses, eles receberam em torno de 18 mil cartas de cidades, de vilas russas, e quase todas essas pessoas relatam como esse evangelho ajudou a transformar a vida deles e como eles encontraram a salvação através desses sermões pela televisão. Nós aprendemos isso com Paulo. Mas eu te pergunto, Paulo ele disse que ele estava pronto. E você está pronto? Ele era um homem disposto a levar esses bens que Deus lhe confiou. A Bíblia nos diz, ele mal foi encontrado por Cristo a caminho de Damasco. Alguns dizem depois, enquanto ele estava se recuperando ainda de tudo aquilo que havia passado com ele estava entendendo, ele já estava proclamando o evangelho nas sinagogas, de que Jesus é o Filho de Deus. Nós encontramos isso, por exemplo, lá em Atos 9. Ele partiu, a Bíblia diz, para Antioquia, ele viajou para a Ásia Menor, para a Galácia, para a Macedônia, para a Caia, ele atravessou para a Europa, Grécia, Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto. E ele sempre seguiu o mesmo padrão, visitando sinagogas, obtendo permissão para falar, falando aos judeus, né, em vários sábados consecutivos, diz a Escritura Sagrada. Ele começou a ensinar aqueles que estavam se convertendo. Ele começou assim como nós estamos fazendo, de pouco a pouco, pregando o evangelho. Essa é a receita. Mas a Ásia Menor, a Grécia, os outros países não eram suficientes para Paulo. Ele queria ir para a capital, ele sempre deixava transparecer, eu quero ir para Roma. Eu quero ir para Roma. E depois ele queria ir para a Espanha. E ele estava disposto a virar o mundo de cabeça abaixo com o seu programa de plantação de igrejas. E entendo, era muito mais difícil do que hoje plantar igrejas. Quando ele ouviu que uma igreja havia sido estabelecida lá em Roma, ele ficou impressionado. Ele mal conseguia se segurar. Ele queria ver os seus irmãos em Roma. E é o que ele estava escrevendo ali. Eu queria ir até vocês, mas por várias vezes eu fui impedido. Nós sentimos esse anseio. Nós queremos ter comunhão, nós queremos pregar o evangelho, ganhar almas, isso deve ser o nosso desejo. Nenhum lugar é distante demais, é estranho demais, nenhum lugar é pequeno demais, nenhuma pessoa é desprezível aos olhos de Deus. Todas elas precisam ouvir o evangelho. Essa é a nossa responsabilidade. Nós precisamos estar prontos. Às vezes, a gente pensa, né? Nós pensamos muitas vezes, irmãos, nós já temos uma longa história dentro do contexto religioso. Plantação já, né, é uma das primeiras que nós estamos fazendo. Eu acredito que todo pastor quer ver a igreja repleta. E muitos pastores, eles estão dispostos a negociar aquilo que eles pregam para vir pessoas. Para crescer mais, nós não queremos perder ninguém. Eu creio que isso está no DNA de toda a igreja. Mas quanto mais nós perdemos por causa do evangelho, maiores nós tornamos. Quanto mais nós perdemos por causa do evangelho, maior nós nos tornamos. Só que Paulo ele não para, ele diz assim, ele estava pronto. Mas agora, pronto ele também estava para sofrer.
O apóstolo Paulo não estava apenas disposto a pregar o evangelho, mas ele estava disposto a morrer pelo evangelho. Um dia ele recebeu a notícia de que ele estava sendo preso em Jerusalém e que ele estava sendo entregue às autoridades por causa do evangelho. Muitos começaram a chorar por Paulo. Eles começaram a implorar: Paulo, não vai para Jerusalém, eles vão te prender. Aí ele escreve em Atos 20, 24, ele diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E nós, o que nós fazemos quando as pessoas riem de nossa fé? A única fé que é zombada no mundo inteiro é a fé cristã. Nós não vemos pessoas caçoando do candomblé, da umbanda, do espiritismo. Nós não vemos pessoas zombando, por exemplo, do islamismo, do budismo, do hinduísmo. Mas a fé cristã, ela constantemente, ela é rejeitada, ela é zombada. Eles pensam que nós somos da idade da pedra. Nós perdemos amigos, reputação por causa do evangelho. O evangelho faz nos perder algumas coisas disso. Mas nós precisamos seguir Jesus e manter a nossa fé, mesmo que isso custe a nossa vida, a nossa reputação. Paulo estava disposto a viajar para longe, para Roma, por causa do evangelho. O que ele viveu lá, em Roma, por exemplo. Imagina se você projetar uma extensa viagem missionária. Paulo, ele foi preso para Roma. Ele não conseguiu fazer nenhuma cruzada evangelística em cima de um caminhão, como nós gostamos de fazer, uma grande igreja, um evangelismo de larga escala. Ele não conseguiu fazer. Um estádio, quem sabe, como veio Benihim ao Brasil, como veio, agora me fugiu o nome, o Billy Graham, o Descent, essas encheram estádios, não. Paulo, ele foi levado prisioneiro para uma casa, um apartamento alugado. Ele permaneceu em prisão domiciliar por 2 anos. Durante todo esse tempo, ele teve a sorte de receber visitantes e visitantes. E sabe o que ele compartilhava com os visitantes? O evangelho. Ele chegou, inclusive, até o imperador, até a família do imperador. Dessa prisão, Paulo escreveu várias cartas às igrejas. Filipenses, que é a carta da alegria. Colossenses, Filemão. E essas cartas fazem parte do Novo Testamento que nós temos agora. 2 anos se passaram. Sabe qual foi a recompensa de Paulo? Ele foi consagrado a pai apóstolo? Não. Ele foi executado como Marte pelo imperador Nero durante uma perseguição justamente naqueles anos de 64, 65 depois de Cristo. Esse homem estava pronto para falar da sua fé. E nós? Ele se via como um devedor às pessoas. Ele teve que entregar a eles o nobridão da salvação. Ele havia recebido do Senhor. Ele não conseguia conhecer ninguém sem que essa pessoa ouvisse falar de Jesus. Nem a morte conseguiu matar este homem, que sempre estava pronto. Paulo foi morto, mas as suas palavras continuam falando até hoje. Quantas pessoas será que tinham nos cultos de Paulo? É o que me pergunto muitas vezes. Nós, na religiosidade, nós medimos uma grandiosidade em números, em tamanhos. Mas diante de Deus, é o que é feito com Cristo em fidelidade. Fidelidade. Onde nós podemos ter essa fonte para que nós estejamos prontos. Paulo estava determinado. Ele diz, eu estou pronto, eu sou devedor. E ele
o mais interessante é que ele, em todo o texto, ele não fala de quanto era o seu honorário, por exemplo, de quem ia reembolsar ele das suas despesas de viagem. Não, não. Na carta inteira, ele trata apenas de uma coisa: o Evangelho de Cristo. O Evangelho. Eu preciso levar esse Evangelho às pessoas. Ele diz que ele orava incessantemente pelos filhos de Deus que estavam em Roma. Ele disse que ele queria compartilhar o Evangelho com eles. Ele queria fortalecer a fé deles. Estamos prontos. Estamos determinados. Você sabe que você mesmo pode revolucionar uma família, uma cidade inteira, se Deus assim desejar. Precisamos estar prontos. Spurgeon, quando ele menciona num dos sermões dele, quando ele pregou em 22 de maio de 1890, ele diz que um homem chamado Sir Colin Campbell foi convidado a ser enviado para a Índia. E perguntaram a esse senhor: quanto tempo levará até que você possa partir para a Índia? Ele respondeu: 24 horas. E de fato, 24 horas depois ele embarcou no navio, abandonou tudo. Tudo. Os irmãos morávios, quem lê um pouco sobre a história do avivamento, os morávios estão lá. Eles estavam procurando um missionário, perguntaram então a um candidato a missionário: você está pronto para ir para a Groenlândia? Embora nunca tivesse ouvido falar desse país e não soubesse nem o lugar onde aquilo ficava no mundo, ele disse: eu estou pronto. E quando ele perguntado: então quando é que você pode sair para ir até lá? Ele respondeu: quando minhas botas voltarem do sapateiro. Ele não precisava nada mais do que uma sola nova para as botas dele. Se fosse nos ofertado algo nesse sentido, hoje nós teremos 1001 desculpas ou questões. Nós precisamos de muita coisa hoje para estarmos prontos. Nós temos uma coisa que não se encaixa lá, depois outra lá. Nós temos... lembram daqueles convidados que foram convidados para as bodas? Vocês lembram daquela parábola que Jesus nos fala? Um queria, por exemplo, quando ele foi convidado, um queria inspecionar o campo que ele comprou. Não é pecado. Não é pecado você ver o trabalho. Não. O outro queria verificar 5 juntas de bois que haviam sido compradas. Não era pecado. O terceiro tinha acabado de se casar, todos se desculparam, ninguém estava pronto. Por que não? Porque o seu coração estava pegado a essas coisas. Todos nós temos nossos trabalhos, todos nós temos nossas funções, e isso é honroso. Não é pecado trabalharmos, não é pecado nós estarmos envolvidos com essas coisas, mas o nosso coração unicamente deve ser apegado à palavra de Deus, ao Evangelho do Senhor, ao Evangelho do Senhor. Isso é mais ou menos como ter uma pedra no sapato. Você pode ter passado por isso se você caminha, né? Se você não caminha, deveria caminhar. Eu também, inclusive. Isso é um objeto tão pequeno quando entra uma pedra no sapato, né? Isso, depois de um pequeno tempo, o pé começa a inflamar. Você sente dor, você só consegue caminhar de uma forma tortuosa. O que nós devemos fazer? Parar imediatamente e remover essas pequenas pedras. Caso contrário, você não vai chegar ao final da sua caminhada. Nós precisamos remover algumas coisas que estão apegadas ao nosso coração. Não falo apenas para vocês, eu falo para mim mesmo. Coisas que estão apegadas em nós. Coisas que nos impedem de estar prontos para o Evangelho e para o nosso Cristo. Deixa eu citar uma pequena ilustração, está na Bíblia. Gideão teve 70 filhos. Rapaz, 70 filhos. Seus próprios filhos legítimos. Mas ele também tinha um filho que ele contraiu com uma prostituta, chamado Abimeleque. Vocês sabem o que aconteceu? Está na Bíblia. Este um filho, ele foi e matou os outros 70 filhos de seu pai. Está lá. Então, nós podemos ter excelentes qualidades. Nós podemos ter qualidades muito boas. Nós podemos
ter muitas, mas apenas uma coisa errada às vezes em nossa vida. Ela pode nos impedir de estarmos prontos para Cristo. Não se apegue a nada que te impeça servir a Cristo. Negue-se a si mesmo e esteja pronto para pregar o Evangelho do Senhor. Uma senhora, ela perguntou ao Charles Wesley, ele foi um pregador, se ele não tinha medo de morrer. Ele disse, não. Se eu soubesse que eu iria morrer amanhã à noite, eu faria exatamente o que minha agenda diz. Eu ia dirigir até a cidade onde eu vou pregar amanhã, depois eu vou jantar com um amigo lá. Lá eu iria encontrar um lugar para passar a noite, eu iria para a cama às 10 horas da noite. Às 5 eu ia me levantar novamente, eu iria para outra cidade, pregaria lá também, passaria a noite com um amigo e iria novamente para a cama às 10 horas. Se eu estaria vivo naquela noite ou não, isso é irrelevante para mim. Porque se eu morrer naquela noite, ainda acordarei na manhã seguinte. Melhor ainda, eu acordarei na glória. Muitas pessoas, quando eu faço, embora agora estou trabalhando durante o dia, mas quando eu era integralmente pastor, eu fazia muitas visitas no hospital. E muitas pessoas estavam lá na UTI, estavam lá no término da sua vida. O mais interessante é que aquelas pessoas, elas diziam assim, pastor, ora por mim, porque, cara, eu quero trabalhar, eu quero enriquecer, preciso trocar de carro, pastor, eu preciso construir uma casa nova. Não, eles não falavam nada disso. Sabe o que eles falavam? Pastor, ora por mim, para que Deus me tire do hospital, para que eu possa estar mais tempo com minha família, para que eu possa ir para a igreja, para que eu possa trabalhar para a igreja, para que eu possa servir meu Jesus. Sendo que quando tinham saúde, nada disso tinha atenção para eles. Nós somos livres para fazer, mas nessa noite o Senhor nos chama para estarmos prontos para Ele. Estarmos prontos, porque eu e você, nós somos devedores. Nós temos uma preciosidade em nossas mãos, que é o Evangelho de Cristo. E esse Evangelho ele deve ser comunicado. Quem sabe diz, pastor, mas eu não sei falar, mas você sabe viver. Viva o Evangelho de Cristo. E vista esta camisa, vista essa posição de servo de Cristo, de escravo de Cristo. E as pessoas vão olhar para você. E elas vão estar dispostas a caminhar com você. Somos devedores. Tanto a santarrocenses, gaúchos, brasileiros, alemãos. Somos devedores. Nós temos foi compartilhado conosco uma grande preciosidade, o Evangelho de Cristo. Aqui nós queremos continuar pregando esse Evangelho. Para a glória do nome de Deus.